Mais um vídeo deste canal, então, tentando voltar, né? E assim, naquele vídeo do Val Kilmer, eu tinha falado em algum momento, né, que a minha ideia era fazer em dezembro, porque eu já tava com essa ideia de quadro, tipo assim, fazer... pegar os atores que eu gosto, né, atores e atrizes, e fazer no mês de aniversário deles uma espécie de homenagem, né? Assim, selecionar os atores que eu mais, dos quais eu mais gosto, e aí fazer isso, né? Acabou sendo em abril o dele, por conta do falecimento, né? Mas. E agora também tava vendo, porque se eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de maio, então também já passou o mês dos aniversariantes que eu quero contemplar aqui, mas mesmo assim eu vou fazer, tá? Então aí, dia 20 e poucos, dia 25, eu acho, de abril, foi aniversário do Al Pacino, e é um dos meus atores favoritos, né? Assim, hoje em dia eu não acompanho tanto, né? Meio que. Já comentei em outro vídeo que eu meio que enjoei, assim. Eu acho que esse é bom pra análise, eu já tinha comentado no outro vídeo, né? É bom fazer essa análise, mas por outro lado é ruim quando tu vê muitos filmes, não necessariamente em sequência, né? Alguns eu acabei vendo em sequência e é pior ainda, né? Quando tu vê muitos filmes da mesma pessoa, meio que enjoa, assim, meio que tu já pega os nuances, por mais que a pessoa seja versátil e ela se reinvente. Eu não recomendo, né? Até já tinha falado no outro vídeo sobre isso. Eu não recomendo fazer isso, de assistir a muitos filmes da mesma pessoa, né? Mas enfim, eu gosto de alguns. E aí eu vou trazer hoje, então, os 5 filmes, né? Eu dei uma roubadinha porque eu fiz umas menções honrosas, tá? Mas também, porra, extensa a filmografia dele, né? Então, alguns filmes... De novo, né? Eu também tô meio de saco cheio desse negócio de top 5, mas é que eu... Gente, é o que dá pra fazer no momento, tá? Tem outros vídeos elaborados. Já também, eu acho que ainda... não digo em breve, mas vai sair o vídeo do Show de Truman, né? Que eu tô há um tempão querendo fazer. Não só porque eu prometi aqui, mas é porque eu realmente amo esse filme e eu quero fazer, né? E tal. E então, assim, o top 5 filmes do Al Pacino né? Ou performances, tá? E o primeiro que eu trouxe aqui, também já mencionei no canal, que é o The Panic in Needle Park. Eu tenho que escrever esse nome porque eu sempre falo Panic in the Needle Park, mas é The Panic in Needle Park, que, se não me engano, é Os Viciados em português, tá? Que é de 1971. E é aquele que eu falei acho que nos Personagens Insanos, talvez. Não lembro. E, claro, também não vou me estender pra, tipo, falar muito sobre o filme, né? Mas eu gosto muito dele nesse filme aqui, porque tem essa questão, né? Ele é um... Como resumir? Sempre falo que eu não vou falar o filme, que eu não vou estar contando todo o filme. Mas, assim, resumidamente, ele é um jovem ainda, né? Tá bem novo, assim, um jovem. E aí tá numa vidinha lá em Nova York, tem uma namorada. E aí, se não me engano, que já faz tempo que eu vi esse filme, tá? Se não me engano, ele acaba, tipo assim, vendendo, né? Ou ele já vende, ou ele acaba se transformando nessa pessoa que, por não ter dinheiro, se não me engano é isso. Ele não tem dinheiro, ele acaba vendendo. Só que daí nesse meio tempo é aquele negócio, né? Que outros filmes já abordaram, que a gente sabe também, que vender é uma coisa, né? Mas começar a consumir o produto que tu tá vendendo, ainda mais esse, né? Que são as drogas. Tu vai... Eu não sei se eu tinha falado antes, mas são drogas, né? E começa a vender drogas. E aí vai dar merda, né? Certo que vai dar merda. E então... É isso, né? Nesse filme ele faz mostra essa transição de um cara que tava, né, ferrado ali, tentando ganhar a vida. Não lembro qual era o emprego dele, acho que ele fazia uns bicos aqui ali. São dois fudidos, né? Outros filmes já abordaram isso, já citei Candy aqui, que é com o Heath Ledger. Enfim, outros também. Mas é bacana por isso. E a atuação dele, né? E ele já tava... Nessa época também, se não me engano, ele já tinha ganhado um Tony, né? Que é um prêmio de teatro e tal.
Isso é pré-Michael Corleone, pré Um Dia de Cão, que também vou citar aqui, né? Então, assim, é basicamente isso, essa transição desse jovem que ela tava com uma namorada e tava tudo mais ou menos ok, só que eles estavam sem grana, e resolver consumir aquilo que eles estavam vendendo, né? Ou ela também vai procurar ele, aí fica nessa confusão, né? De tipo, cara, agora a gente tá viciado nisso aqui, então se a vida dele já tava uma merda por conta de outros problemas, de grana e tal, agora piorou porque eles estão completamente tomados para aquela questão das drogas, né? Então, assim, a atuação dele é muito foda. E não que eu vou me estender, eu já falei quase 6 minutos sobre esse filme, tá? Então é muito bom, maravilhoso, né? Recomendo, é difícil de achar, mas, enfim, recomendo demais e a atuação dele tá muito foda, tá? Aí o próximo é o que eu botei aqui, o Scarecrow, também já citei no canal, né? Que é o Espantalho, de 1973. Ele e o Gene Hackman. E aí também, não sei se eu falei a sinopse, mas enfim, rapidamente, né? Tentando ser rápida. Ele também é um cara fudido da vida e em algum momento lá ele encontra esse cara, que é o personagem do Gene Hackman, né? Não vou lembrar os nomes, já vive muito tempo. E aí eles partem tipo uma jornada, é uma road trip. Aquele filme de road trip, só que é basicamente a pé, né? Porque não me lembro se eles chegam a pegar um ônibus em algum momento. Eu lembro disso, deles caminhando, né? Deles fudidos caminhando. E aí cada um tem sua história, né? Ao longo do filme a gente vai descobrir, bem legal também, sabe? É tanto performance quanto filme. Então por isso que eu falei, né? Eu já vou me atropelando aqui, fico afobada. Mas, tipo, ou é performance, ou o filme, né? Vale a pena. Assim, não é o melhor filme do mundo, mas é bem interessante de ver isso aí. Ele tá muito bem, né? O Gene Hackman também nem se fala, já comentei sobre isso. Mas essa jornada, né? De, tipo, os dois fudidos. Tem um outro que não é com eles, mas eu me lembrei também que eu gostaria de fazer um react, alguma coisa assim, que é o Midnight Cowboy, que é o... Já vou botando outros assuntos. Sempre, não adianta. É o Jon Voight e o Dustin Hoffman, aquela cena clássica da I'm Walking Here. Tá. Então, esses espantalhos, né? Os dois vão partindo nessa jornada e aí, ao longo do filme a gente vai conhecendo, né? Como que eles chegaram a ficar nessa vida de merda. O Gene Hackman já mais velho, um personagem mais velho, com a sua história, e meio assim, ele não tem ninguém. Daí eu lembro que, agora tentando me lembrar do filme, né? Eu lembro que ele também vai se envolvendo com mulheres aqui e ali. É um cara que tá assim, eu já tô, sabe? Tipo, ele deve estar aqui, não sei o ator, né? Não me lembro, mas no filme ele parece que tá na faixa dos seus 40 e poucos, então ele meio que tocou foda-se, assim, eu sou um fudido mesmo, não tem nada pra mim. E essas vidas se conectam, né? Desse cara um pouco mais velho e desse jovem, que é o Al Pacino. É que a gente pensa no Al Pacino hoje jovem, né? Dá uma... Mas um dia ele foi, né, gente? Então eu fico de cara assim, porque... Mas eu também penso isso, né? Às vezes a gente fica assim, não, mas a gente vê hoje, mas né, um personagem bem mais... Um filme bem mais antigo, né? Então tem que lembrar que ele já foi jovem. Todos nós já fomos. Não sei por que eu falei essa merda. Tá. E então, isso, né, parte dessa jornada e a gente vai conhecendo, é muito interessante, né? Assim, não tanto a história do personagem do Gene Hackman, mas mais do Al Pacino. E a gente vai sabendo, assim, que ele tinha uma mulher e né, tem um filho, eles tentam conversar, só que é difícil. É uma época também, né? Hoje, por isso que eu digo, às vezes é difícil pensar, né? Mas hoje não tinha celular, não tinha nada, então eles tinham que ligar por orelhão, aí se caísse, né, tinha que ter uma grana pra pegar outra ficha, era uma outra época, né, e é muito legal também ver por esse ponto, né, porque é uma coisa assim, de ver coisas que a gente não necessariamente viveu, né, eu vivi um pouquinho, não vou negar, ali a fase do orelhão, mas tem outras coisas que eu não, né, enfim. Tá, mas é muito legal, então, essa jornada desse cara. Eu não vou entrar muito. Se não me engano, eu dei um baita de spoiler num outro vídeo que eu citei esse filme. Mas então vou parar por aqui, tá? Eu só sei que é muito bom e quem não viu, também é difícil de achar, mas quem puder ver, assiste. O terceiro
não podia citar a performance dele, ou um filme dele, né? Que é o Scarface. E aí num filme, lembro que num filme, num dos vídeos aqui eu falei que o filme só melhora, mas na verdade eu só vi uma vez. Eu só vi uma vez esse Scarface, não me lembro se eu vi mais de uma. É, se não me engano eu falei isso, que é um filme que só melhora. E aí eu meio que citei o Scarface como exemplo, além de outros. E aí eu falei, não, mas eu só vi uma vez. A gente confunde, é tanto filme, tanta coisa que... E faz tanto tempo que... Então, os Scarface, né? Que eu também pretendo ver, pra ver assim, como que eu... o que que eu penso dele nos dias de hoje, né? Porque quando eu vi era uma coisa, eu era uma pessoa, pensava de uma maneira, achei legal, e o que eu penso hoje, né? Um filme sendo mais antigo ainda, ele já tem mais de 40 anos, então esse filme mais antigo ainda, e o que eu penso hoje, eu gostaria de... Mas também não sei, porque se não me engano, ele é... Não tem problema com filme grande, já falei sobre isso, mas assim... não tem aquele... não tem aquele tempo, né? Se eu for ver um filme grande, um filme comprido, eu prefiro ver um filme que eu ainda não vi, né? Enfim, problemas aqui, questões. Tá? Mas não tem como citar o Patino e não falar do Scarface. E também hoje, né, já fizeram vários vídeos sobre isso, que problematizaram, porque ele é um cara fazendo um cubano e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, eu não vou avaliar nesse sentido, tá? No que envelheceu mal, necessariamente. Eu quero mais é ver o que eu penso hoje como uma obra e como performance dele mesmo, né? Se eu for avaliar, analisar, vai ser nesse sentido, não, ai meu Deus, só o que envelheceu mal, ou só problemáticas do filme e tal. Até porque que nem a gente sempre fala, né? Vira e mexe, algumas pessoas que falam sobre cinema falam isso. A gente tem que entender que era uma época, que era uma visão de uma pessoa, então quem fez o filme, em que época que era, o que se pensava, o que era aceitável na determinada época, né? Que hoje a gente sabe que não é mais, só que se a gente ficar colocando, sei lá, tipo uma lupa ali pra ficar achando tudo que é, a gente não vai... Eu já citei isso no outro vídeo, né? Que a gente vai... Não, nenhum filme vai passar, então. Porque todos eles têm alguma coisa, algum problema que era próprio, que era comum ou normal na época, tá? Enfim, então, mas eu gostaria de rever em algum momento pra ver, assim, o que eu penso hoje, né? De várias coisas que na época eu achei legal e talvez hoje eu já não acho tanto. Mas não com essas contaminações, assim, sabe? Eu acho que não é... A gente tem que tentar ver, não é fácil, né? Mas a gente tem que tentar ver as obras, os filmes, como produto da sua época, né? Como uma... não dá pra ficar só, ai meu Deus do céu. É complicado, é complexo, mas enfim, eu recomendo, porque eu acho que a atuação dele tá muito boa, né? Pelo que eu me lembro, o elenco também é muito foda. E é isso, tá? Comecei a falar filosofar sobre outras coisas. Mas é porque tá muito assim, daí se a gente ficar só nisso de... não, mas isso aqui não é aceitável. Nananana. Tem várias coisas que não são aceitáveis, mas não é porque o filme aborda isso que a gente tem que dizer amém, sabe? Eu acho que assim, ó, dá pra gostar de uma coisa sem dizer amém pra tudo que essa coisa mostra, sabe? Seja filme, seja... Enfim, filosofias das filosofias, né? Dá pra colocar aplicar em vários campos da vida, né? A gente parece, porque tu gosta, sei lá, porque tu gosta de uma pessoa, tu diz amém pra tudo que ela faz. Não. Claro que tem coisas que são, né, absurdas, criminosas, aí já não entra outra coisa. Mas assim, mesmo as coisas que a gente gosta, ou se a gente gosta de... entender, né? Não sei. Tá? Aí... Então o próximo é o... Também não pode ficar de fora, né? É Um Dia de Cão. Também já citei aqui. Que é o Dog Day Afternoon de 1975. Eu, assim, não sei se eu falei no outro filme, mas assim, é um filme que eu adoro. Mas chega no final, eu sinto que ele... Sabe assim, ó, tipo, a gente precisa concluir de alguma... É aquele filme, assim, maravilhoso. Super bem atuado, ele arrasa. E aí chega no final e fala assim, a gente tem que concluir de alguma forma. Eu sempre senti isso, né? Faz anos que eu não assisto. E eu acho que eu só assisti 2 vezes. Mas eu sentia isso, sabe? Que a gente tem que terminar de um jeito, então termina aí.
sabe? Então ele é maravilhoso, eu super recomendo, mas o final eu acho bem bosta, né? É um dos poucos filmes que o John Cazale fez, eu acho importante trazer, nem coloquei aqui, mas agora me lembrei disso. E é um baita ator, né? Foi um baita ator e uma carreira curta, mas ele só fez. Até tem um negócio, né? Uma vez eu li que. Eu vi o documentário sobre ele também, o. I Know It Was You, se não me engano. É John Cazale, é o personagem. E aí falam que ele. Ele é um dos poucos atores assim que só fez filme foda, porque infelizmente ele morreu cedo, né? Com 40 e poucos anos. E. Se não me engano, assim, os três filmes dos 5 ou 6 que ele fez, uma coisa assim, foram bem aclamados, ou ganharam Oscar, ou foram indicados, enfim, foram bem aclamados, né? Não é outra coisa. Eu vou falando dessas coisas. Tá, então, Um Dia de Cão, maravilhoso. Eu amo, assim, sabe aquele... Eu tava falando no outro vídeo que... Eu vou me lembrando das coisas, vou falando. Que tem aqueles filmes que o começo, que geralmente a gente não lembra, né? Dos começos dos filmes, pra gente tentar fazer esse exercício. E agora, falando sobre esse filme, eu lembrei que o começo dele é um dos melhores começos. Então, se uma hora for fazer esse vídeo, né? Que eu tenho tentado fazer esse exercício, comentei no outro vídeo que eu acho legal, porque assim, às vezes a gente, no começo a gente tá se ajeitando, digamos que a gente for ver no cinema, né? A gente tá se ajeitando, ou mesmo em casa, a gente tá se ajeitando, a gente não comprou muito ideia, então a gente não para pra observar, eu pelo menos, né, penso isso, que eu parava assim, cara, não parava pra observar o filme logo do início. E aí eu falei assim, não, tem vários filmes que o começo é muito bom, né? Ou que o começo, por exemplo, dá umas dicas assim muito fodas sobre o enredo e tal. E aí eu tava lembrando agora aqui que se eu fosse fazer um dos filmes, é uma ideia de vídeo, né? Sobre começos legais, se bem que eu já falei meio que em um vídeo ou outro aqui no canal, mas sobre começos, e esse filme é um que tem um começo muito legal, né? Começa a tocar... dá pra ver o calor, né? Ele set the tone, ele começa a gente fica ambientado ali, né? A gente começa a ver, o que vai ser, tá para um dia quente pra caralho, e toca a Marina do Elton John maravilhoso. E, sabe, então assim, tudo é legal, né? E aí daqui a pouco muda o tom, que é... é muito, muito bom, esse filme é muito bom, só que realmente, assim, eu preciso dizer que e eu vejo algumas pessoas falando que... Eu vejo. Li na época algumas pessoas elogiando esse filme, a atuação dele, porque, claro, é bom. Mas eu nunca vi ninguém falando sobre o final, né? Eu vejo, porque aquela cena tal, que não sei o que ele é muito bom, nananã. Eu só vejo as pessoas elogiando, mas eu nunca vi, assim... Também nunca mais pesquisei sobre isso, né? Mas eu lembro que na época eu vi as pessoas elogiando, e realmente é muito bom, a atuação também. A história é muito legal, porque é história baseada numa história real. Mas eu não vejo ninguém falando que o final, assim, corrido, sem graça, muda totalmente, meio tosco. Não que, né, beleza, o que já entregou, tranquilo, mas assim, podia ter tido um cuidado, assim. É meio que assim, acabou a grana, vamos fechar de qualquer maneira, entrega aí, sabe? Tipo, acabou o prazo, sei lá, acabou o prazo e a grana, não sei o que aconteceu. Mas achei meio jogado. E é um baita filme, os dois, um elenco, um cara que eu nem sabia que... aliás, fiquei sabendo ali, né, quando eu vi o filme, que é o Chris Sarandon. Quem gosta de filme de terror, essas coisas, conhece ele, né? Mas eu não conhecia, eu só conheço a Susan Sarandon, não, né? E aí eu falei, esse aqui que é o marido. Quando eu vi o filme, eu falei, tá, então esse aqui que é o tal do Sarandon, que é o marido, era marido na época, né? Hoje eu não era casado, enfim, era o marido foi o marido da Susan. E aí então esse é o famoso Sarandon, porque eu não conhecia ele, né? E também arrasa no filme, me surpreendeu nesse ponto, porque na época que eu vi, assim, não era uma coisa que era falada, e não só isso, a temática do filme, né? Não vou dar spoiler aqui, mas não era tão falado sobre isso na época que eu vi. E na época que foi feito, menos ainda, porque era uma coisa mais velada, né? Quem já viu ou quem vai ver vai entender do que eu tô falando, tá? E então é bem bacana. E aí eu tenho umas menções honrosas, deixa eu ver como é que tá. Tá bom, até não me estendi muito hoje. Menções honrosas estão rapidinho. Injustice for All, que é de 79.
Entra no próximo que eu vou falar, né? Que eu já comentei aqui. É aquele tipo de filme assim, cara, é bom, mas é muito ruim. Ele tá bom, mas também não tá tão bom. E é aquele filme da. Assim, a melhor parte é aquela cena do You Are Out of Order, que era. Que já parodiaram, né? Já imitaram, já parodiaram, já fizeram tudo. Aquela cena do tribunal é a melhor parte, né? E é um filme assim que poderia ser melhor, mas ele é tipo esse que eu vou falar agora, que é o Advogado do Diabo, que eu já detonei aqui, né? Já. Como é que é? Pistolei sobre ele aqui, já falei mal dele pra caramba. Que ele é um filme muito bom, mas é um filme muito ruim ao mesmo tempo. Né? Então, mas ele arrasa, né? Já falei sobre o Advogado do Diabo, não vou me estender. E o outro que também que eu falei assim, cara, mesmo que eu saiba que tem uma puta filmografia, né, e tal, eu tenho que citar aqui que é o Perfume de Mulher, que eu gostei muito. E também, né, o filme assim, não é. O filme em si não é lá grandes coisas, mas a atuação dele, né, esse que ele faz um ex. O que ele era? Coronel? Sargento, coronel, não sei. Que daí fica cego e tal, e aí tem a cena clássica, né, da dança lá, do tango que ele faz com a mulher lá, e cego, então ele entrega muita coisa boa, assim, né, muito legal esse filme, tem que estar aqui, né, mas de novo, é uma baita filmografia, não tem... Que eu quis trazer, assim, os cinco, né, e mais esses três. E é isso, pra não ficar muito longo, tá? Foi meio corrido, eu sempre me afobo, não sei porquê. Eu não quero que fique longo, tá? E então é isso, eu vou fazer dele, né? Já fiz dele. Aí tem. Dando um spoilerzinho, vou fazer do Jack Nicholson. Assim que der, eu vou gravar pro Jack Nicholson, que também fez aniversário ali 23, 24 de abril. E aí depois outros, né, que eu amo, assim, já pegando esse gancho, vou fazer de outros atores que eu gosto. De novo, top 5, né? Até eu já tô em saco cheio de top 5 aqui no meu canal. Não só na vida real, aí na vida do. Vida real não, na vida do YouTube, né? Eu sei que já tá batido esse negócio de top 5, mas. É um formato que eu acho que fica mais curto e tal, fica legal. E também contempla essas coisas que eu quero fazer, né? Que nem esse quadro aqui dos atores que eu gosto, eu acho que vai ficar legal, tá? Tem outras ideias também, mas eu não sei quando é que eu vou conseguir gravar. Tem esse aí que eu quero revisitar, que é o Show de Truman, tem outros. Então, até a próxima. Não sei quando, mas é isso aí. Tá bom? Bye.